ponto. Qual é a caracterização que eles fazem disso? Um evento extremo. Nessa contexto, quer dizer, crise sem inimigo. É uma crise sem inimigo. Isso é uma inundação, uma pandemia de um vírus não identificado e que as pessoas começam a morrer. É claro que essa visão apocalíptica tem um conteúdo de classe muito preciso. Se o mundo vai acabar depois da manhã, todas as medidas, as mais insanas, estão justificadas com o apoio, com a adesão da população. É óbvio. Tem uma função. Então, o que é a crise máxima que nós estamos vivendo? Tem uma que estão confluindo, a ambiental e agora a do próprio sistema produtivo e financeiro. É uma crise de civilização, uma crise extrema. Só que, na atual configuração de forças, que, se nós formos pesquisar a genealogia foi dada pela INAH, representa uma derrota política que vem há muito tempo atrás, nós não temos, e, portanto, isso impede a dramatização dessa crise, porque ela não é uma crise sem inimigo. Essa crise sem inimigo significa o quê? Que você está delegando poderes absolutos para os donos da rapadura tomarem todas as providências cabíveis para salvar a humanidade desta crise extrema, desse evento extremo, que é o derretimento da calota polar ou o derretimento do sistema financeiro bancário americano. Mas é uma crise sem inimigo. Então, não há contraposição possível. Então, como é que você vai representar isso? Eu imagino que, diante de uma situação como essa, o nosso amigo Lehmann diria, teatralmente, é o assunto por excelência do teatro pós-dramático, no que ele comete um erro cavalar de avaliação, mas ele percebe que existe uma coisa nova. Como o Brecht também explicou, nos anos 30, nos anos 20 e 30, mas como é que eu represento isso? Como é que eu faço? Eu tenho que representar para os principais prejudicados. Não posso fazer drama burguês. E, por outro lado, o que eu devo fazer? Só que, no caso do Brecht, o inimigo era visível. A luta de classe estava lá comendo e vocês estavam num entreguerras absoluto. Nós sabíamos que a arena ia ser preenchida e tomada por atores significativos e que representavam alguma coisa na qual estava implicado o destino da humanidade. Hoje, todo mundo tem o pressentimento disso, mas não sabe identificar os atores relevantes para que uma situação dramática possa ser epicamente representada ou narrada. Então, você está diante de uma situação em que, quem é o inimigo hoje na crise? É como se fosse uma naturalização e uma espetacularização que pode ser por isso que o energúmeno mor do planeta hoje vai dizer que a causa da AIDS é a camisinha. Então, aí chegamos aí o grande mentecapto do Fernando Sabino encarnou. Bom, mas que provoca, você provoca uma espécie de unanimidade. Então, como é que você fura o bloqueio desta unanimidade diante de uma crise absoluta, que é uma crise de civilização? Não tem. E no caso do planeta, o capitalismo está desmoronando, mas ele não morre de morte morrida. No caso do planeta, é claro que auxiliado pelo capitalismo, ele tem prazo. Então, se sabe disso. Há um grande filósofo, um teórico alemão completamente dissidente, ele diz o seguinte: depois de Hiroshima, não existe mais período histórico. Período histórico não existe prazo. Existe um prazo. Se certas providências não forem tomadas, esse prazo será cumprido. Professor, não tem governo? Não há governo? Não, foi o governo que fez isso. É o governo que desindustrializou o Brasil. É a burguesia desse país que fez isso. São as classes proprietárias que fizeram isso. Bom, então ele estava contando o que se passa no que se passou, dando uma explicação sobre o que se passou nos Estados Unidos, para explicar a crise, através de gráficos. Uma das qualidades deles é mostrar as coisas. Gente de teatro devia ver esse tipo de conferência, que é o seguinte: com os softwares que ele vai montando, porque ele não dorme, passa a noite, ele dorme de manhã, toma uma dose de vodka, dorme, depois vai dar aula em Cambridge. Ele mora no campo, né, na roça,
do lado de Cambridge, aquela roça inglesa, dá aula e volta e depois fica no computador, se corresponde com o mundo inteiro, depois de 6 meses sai para viajar. Então ele pega dados os mais interessantes do mundo e faz gráficos e que você vê as coisas. Vocês vê as coisas. Então você vê mapas fantásticos em que o Brasil está atrás do Vietnã. Em termos de industrialização, impressionante, está lá. É uma pirâmide invertida e o Brasil está lá no fundo. Bom, mas isso não é o caso, não vem ao caso. E o que ele viu? Então ele mostrou os Estados Unidos em gráficos. Esses gráficos bonitinhos que se faz hoje, com todas as cores e tal. Em outras palavras, é a seguinte: para ver o que é os Estados Unidos. Então, como é que você faz? Como é que você faz? Então ele diz, olha, até mais ou menos o que era os Estados Unidos até meados dos anos 80. Então você tinha várias curvas, então ele pega massa salarial e ganhos de capital. Vamos fazer essa comparação, que é uma coisa que todo mundo entende. Então, está aqui, até meados dos anos 80, a massa salarial tinha uma curva assim, ascendente, depois logo acima dela, mais ou menos paralela, também ascendente, uma curva de consumo, e depois tinha as curvas correspondentes aos ganhos de capital, a riqueza patrimonial e assim por diante, que era isso. Tinha um crescimento exponencial. Bom, normal. Era assim, os Estados Unidos é uma república oligárquica, antigamente escravista. Tudo bem. A partir de um determinado momento, nos anos 80, diz eles, reparem aqui, olha, a curva da massa salarial, ela fica paralela ao eixo do X, embaixo, paralela. Não cresce mais. Não cresce mais. Significa que, eu não sei a porcentagem exata, vou chutar, digamos assim, entre assalariados, remediados, classe média, no nosso sentido, não no sentido dele, que constitui mais ou menos 90% da população, a sociedade americana empobreceu em 25 anos. Empobreceu, literalmente, ficaram mais pobres. E a curva do consumo não se alterou, ela continuou subindo, mas não exponencialmente, continuou como subia antes, só que ela se destaca. E lá em cima, bom, lá em cima é o delírio, aí quase uma vertical, só um pouquinho assim. Aí ele diz o seguinte: como é que se explica isso? Eu sou chileno. No Chile, do Pinochet, estava escrito, estava explicado, ditadura. Como é que se explica isso sem ditadura? Que tipo de sociedade é essa? Que não precisa de ditadura para fazer aquilo que nós chamávamos, na época da ditadura, de arroxo. É um arroxo. Bom, esse arroxo, só que esse arroxo foi compensado. Compensado com o quê? Com endividamento. Hoje, para nós, é a história da carochinha. Todo mundo, custou-se descobrir isso. Então, o que acontece nessa crise sem inimigos? Então, você tem uma sociedade inteiramente arrochada que continua a consumir. Mas só que ela não é consumo no sentido trivial de ir nadar as luas e comprar marcas, assim. Não é, não. O consumo assalariado ou da classe média americana é consumo de coisas básicas, transporte, educação, saúde, porque não tem sistema de saúde, e assim por diante. Então as pessoas, para compensar o achatamento, elas têm que se endividar, para pagar escola, para pagar médico, para pagar transporte, isso, pura e simplesmente, e pagar a casa, inclusive, pagar a casa. Então tem hipoteca, cartão de crédito e assim por diante. Então todo mundo tem 3 empregos precários, quando tem emprego, e uma montanha de dívidas, para manter o seu consumo assalariado normal da outra época. Não é para hiperconsumir, não é que é uma sociedade de estroinas, que consumistas que vivem às custas do trabalho, do mundo, dos pobres asiáticos. Não é, lá dentro mesmo, é lá dentro.